Nem tudo que dá certo é certo. Nem tudo, irmãos, na vida do homem e da mulher, nas nossas vidas, na vida profissional, familiar, na vida espiritual, ministerial, nem tudo que dá certo é certo. Nem todas as coisas que dão certo, pelo jeitinho brasileiro, pelo jeitinho ou pelos cambiques do homem, é certo. Isso é um princípio muito forte. A palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo de número 14, versículo 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos de morte, da morte. Há caminho que para o homem parece direito, dá certo, mas o fim dele são os caminhos de morte. Ou seja, nem tudo que dá certo é certo. No final, esses caminhos que parecem direito, parecem serem certos, serem o correto, no final vão gerar morte, porque a Bíblia diz que o preço do pecado, da desobediência, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, irmãos, volto a repetir, nem tudo que dá certo é certo. Nem todas as coisas que dão certo são corretas, são bíblicas, são certas. Devemos pautar nossas vidas na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus. Então, você me diz, mas tantas pessoas fazem de tantos jeitos, estão dando certo, estão prosperando, parece direito o que eles estão fazendo, parece caridoso, bondoso, maravilhoso, amoroso o que essas pessoas estão fazendo. Mas nem tudo o que dá certo, é bíblico. E no final das contas, a única coisa que valerá quando estivermos diante dele, diante de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, é se fizermos a vontade do Pai que está nos céus. Pois muitos vão dizer aquele dia: Senhor, em teu nome curei, em teu nome fiz maravilhas. Eu lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Vocês praticam iniquidade. Nem tudo que dá certo é certo. Relacionamentos ilícitos, aparentemente dá certo. Julgo desigual, parece ser direito para os jovens, para os casais de namorado. Uma traição, o esposo a esposa dando uma fugidinha de casa com mentiras, parece ser direito. Parece que nada está acontecendo, que a mulher não está sabendo, que o marido não está sabendo, mas no final vai gerar morte. Porque nada há oculto, diz a Bíblia, que não venha a ser revelado. Tudo que os homens dizem nos ouvidos será proclamado no telhado, disse Jesus. A palavra de Deus diz que devemos temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo sobre todos os homens, sobre todas as coisas, sejam boas ou más, até mesmo as encobertas, as que ninguém sabe, que estão debaixo do pano, debaixo do tapete. Por isso, portanto, eu volto a dizer, nem tudo que dá certo é certo. Pessoas que agem de uma maneira antibíblica, de uma maneira fora da palavra de Deus, no final vai gerar morte. Está dando certo, eu estou pegando dinheiro que não é meu, está dando certo, estou prosperando, estou roubando do meu patrão, estou roubando dos dízimos e ofertas da igreja. Isso serve para pastores e para pessoas que mexem com as finanças da igreja. Está dando certo, mas não é certo. O final será morte, o final será condenação, o final será juízo de Deus. Pois Jesus sabia que Judas era ladrão. Mesmo assim, Jesus poderia o ter desmascarado, mas Jesus permitiu, pelo seu amor e longanimidade. Judas continuou naquela dureza até que a condenação veio para ele. Foi tarde demais. Assim vai acontecer com muitos dessa geração, que estão agindo pela avareza, agindo pela carne, pelo mundo, que aparentemente estão dando certo. A igreja está enchendo, os membros estão enchendo, várias igrejas em vários países, está aumentando, programas na rádio, na televisão, mas nem tudo que está dando certo é certo. Será que é o evangelho que estão pregando? Será que é a palavra de Deus? É o evangelho bíblico ou é um evangelho falso da prosperidade? É uma palavra de autoajuda, uma palavra somente para agradar homens e encher um salão, encher um lugar, um estabelecimento, um ginásio de pessoas que somente vão atrás de ídolos, aparentemente achando que estão indo atrás de Deus. Nem tudo que dá certo é certo.
devemos vigiar, devemos pautar-nos na Bíblia. Há caminho que para o homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Pessoas que mentem nos seus negócios, aparentemente estão indo bem, estão dando certo, estão conseguindo vender bem, estão conseguindo lucrar, mas no final das contas esse caminho vai gerar morte, porque nem tudo que dá certo é certo. Queridos, devemos vigiar, devemos pautar nossas vidas na palavra de Deus. Nem tudo que dá certo é certo. Eu vou então trazer o mundo para dentro da igreja. Eu vou permitir que rock, que rap, que funk, vou fazer festas de arraiá de Jesus, carnaval de Jesus, baladas gospel para os jovens. Eu vou fazer da igreja um espetáculo, um teatro, uma brincadeira. Está dando certo, está enchendo, mas não é certo. Não é bíblico, não é o método do Novo Testamento de evangelização, não é como Jesus nem como os apóstolos pregavam e ensinavam. É o evangelho moderno, é o evangelho anti-evangelho bíblico, é um outro evangelho, como disse Paulo, é anátema, é um evangelho que não converte, que não traz novo nascimento nem mudança de caráter, mas traz somente carnalidade, mundanismo, avareza e todos os ídolos que o mundo adora, serve. Esses cristãos modernos têm adorado e têm servido da mesma forma, pois nem tudo que dá certo é certo, nem tudo que reluz é ouro, como diz o ditado. Devemos vigiar, devemos estar atentos. Cristo Jesus está voltando e nós precisamos observar suas palavras, seus mandamentos, suas ordenanças nos evangelhos, nas cartas dos apóstolos, para que não sejamos condenados e sermos achados desobedientes ao evangelho, mas sim obedientes à fé do evangelho. Queridos, nem tudo que dá certo é certo. Que Deus abra nossos olhos, que Deus abra nossos corações para enxergarmos nossos erros e acertarmos pelo caminho correto, pois nem tudo que dá certo é certo. As pessoas casavam, se davam sem casamento, estava dando certo suas vidas, seus casamentos, mas não era certo a vida que eles estavam levando. Noé estava levando a vida da minoria, a vida fiel a Deus. Então quando veio o dilúvio, nem tudo que estava dando certo para aquele povo era certo. Eles pereceram no juízo e Noé foi salvo porque era obediente à palavra de Deus. Então devemos observar isto, devemos observar a obediência às santas palavras de Deus. Davi, quando vai trazer a arca para Jerusalém, parecia certo, correto e maravilhoso, mas ele trouxe do jeito dele, da vontade dele. A Bíblia diz que quando o jovem tocou na arca, ele caiu fulminado, porque não era lícito Davi trazer a arca da aliança para Jerusalém em carruagens, mas sim a escritura, os mandamentos da lei mandava que os levitas da tribo de Levi carregassem a arca em seus ombros, e por Davi fazer da sua vontade, deu errado. Foi o juízo de Deus sobre ele, sobre aquele povo. Queridos, devemos abrir nossos olhos e fazer conforme tudo que o Senhor mandar. A Bíblia diz em Gênesis 6 e 7 que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe mandou. Em João capítulo 2, em Caná da Galileia, Maria dá uma frase maravilhosa e diz a respeito de Jesus para os criados das bodas: fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser. Este é o conselho bíblico para nós nesta geração. Devemos fazer tudo o que ele nos disser, e o que ele disse está escrito na sua palavra. É o seu Espírito Santo que vai nos guiar em toda a verdade da palavra de Deus. Nem tudo que dá certo é certo. Que Deus abra nossos olhos e ouvidos e coração para entender esta mensagem e agirmos de uma maneira bíblica, não de uma maneira moderna, mundana, como a maioria tem agido, mas agir de acordo com as palavras de Deus, porque todos hão de prestar contas diante de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus abençoe vocês e que vocês façam o que é certo e não o que dá certo. É o desejo de Deus para nós. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.